Imagine isto. É o final dos anos 1960. Você está à beira de uma nova década quando as viagens aéreas já estão reescrevendo a forma como o mundo se conecta. Mas agora, os engenheiros prometem algo quase impensável. Um avião a jato que poderia levá-lo de Nova York a Londres em menos de 3 horas, voando a Mach 27, ou cerca de 1.800 milhas por hora, 2.900 km por hora. Isso é mais rápido que uma bala de rifle e quase o triplo da velocidade da maioria dos jatos comerciais que ainda cruzam os céus hoje. Agora feche os olhos e imagine as capas de revistas e os noticiários, obras de arte mostrando um colosso brilhante com nariz em forma de agulha e asas que se curvam para trás no meio do voo, deixando ondas de choque pelo Atlântico. Este é o Boeing 707, a resposta dos Estados Unidos ao Concorde anglo-francês e ao soviético Tu-144. A promessa, não apenas igualá-los, mas superá-los. A engenharia americana, alimentada pela rivalidade da Guerra Fria e uma ambição altíssima, estava prestes a romper todos os limites que o público poderia imaginar. Mas aqui está o detalhe surpreendente. O 707 nunca transportou um único passageiro com bilhete. Na verdade, nunca sequer decolou. Em vez disso, tornou-se uma das mais célebres histórias de advertência da aviação, um monumento a sonhos grandiosos e obstáculos igualmente impressionantes. Porque a aeronave mais avançada do mundo, com pedidos de dezenas de companhias aéreas e total apoio do governo dos Lechner, acabou reunindo poeira como um modelo de museu? Foi orgulho excessivo, erro técnico ou algo mais profundo na psique americana que condenou um salto tão ousado? Você confiaria em um jato de 300 assentos cortando a estratosfera a 73 mil pés, mais do que o dobro da altitude dos voos atuais? Fique comigo, porque esta história é mais do que apenas projetos e prazos perdidos. É uma reflexão de como buscamos o futuro, às vezes rápido demais, para o nosso próprio bem. Ao explorarmos a história completa do Boeing 707, pergunte a si mesmo, onde fica a linha entre visão e exagero? O que acontece quando o otimismo tecnológico de uma nação colide frontalmente com a realidade econômica, ambiental e política? E aqui está um pensamento para guardar. Se o 707 tivesse tido sucesso, nossos céus e até nossas vidas seriam radicalmente diferentes hoje? Ou seu fracasso foi exatamente a lição que o mundo precisava antes de correr para o desconhecido supersônico? Vamos voltar ao início dos anos 1960, uma época em que a Guerra Fria não era apenas travada com mísseis e ideologia, mas com feitos tecnológicos que deslumbravam o mundo. Os Estados Unidos e a União Soviética estavam em um concurso incessante, não apenas pelo espaço, mas pelos próprios céus. Quando os soviéticos revelaram o Tupolev Tu-144 e a Inglaterra e a França lançaram o Concorde, uma nova corrida começou. Quem dominaria o futuro das viagens de passageiros em velocidades supersônicas? O presidente John F. Kennedy enxergou o que se aproximava. Em 1963, com o mundo assistindo, ele declarou que a América não cederia o mercado supersônico para concorrentes estrangeiros. Seu chamado não foi apenas retórica patriótica, foi uma ordem direta às gigantes aeroespaciais da nação. Construam um avião que pudesse superar e ofuscar tudo que voasse. O governo federal comprometeu recursos, aprovando um enorme programa SST, Transporte Supersônico, e convidou propostas dos melhores do ramo. 2 titãs emergiram da batalha de design, Boeing e Lockheed. O conceito da Boeing, o 707, se destacou imediatamente. Prometia uma velocidade de cruzeiro impressionante de Mach 2,7, aproximadamente 2.900 km/h, capacidade para 250 a 300 passageiros e um alcance de 6.400 km, capaz de reduzir continentes a apenas algumas horas de voo. O mais audacioso de tudo era sua asa variável ou geometria variável. Asas que podiam se recolher em alta velocidade supersônica e se abrir para decolagem e pouso, otimizando o desempenho em ambos os extremos do envelope de voo. É difícil exagerar o quão eletrizante essa perspectiva foi. As companhias aéreas correram para fazer pedidos, Pan Am, TWA e muitas outras, totalizando 122 aviões de 26 operadoras até o final dos anos 1960. O público, ainda eufórico com as promessas da corrida à Lua, imaginava um mundo onde você poderia terminar o café da manhã em Nova York e estar tomando um expresso em Paris antes do almoço. Mas nos bastidores, o que estava em jogo era ainda maior.
não se tratava somente de velocidade ou luxo. Para a Boeing e para a América, era um teste definitivo de liderança tecnológica. Seria possível que o know-how e a ambição americanos ultrapassassem não apenas os Mach 2 do Concorde, mas saltassem para uma nova era totalmente diferente? Porém, à medida que a empolgação crescia, a pressão também aumentava. Cada promessa feita, cada folheto impresso elevava as expectativas às alturas. O 2707 era mais que um avião, era um símbolo, uma bandeira supersônica para uma nação determinada não apenas a competir, mas a liderar. O próximo capítulo mostraria quão complicado e caro essa ambição poderia se tornar. O que seria necessário para transformar essa visão audaciosa em metal, combustível e voo? E a que preço viria essa liderança? Entre na mente de um engenheiro da Boeing em 1966, lápis riscando, réguas de cálculo fazendo barulho, todos convencidos de que estavam à beira de redefinir o que era possível. O Boeing 2700C começou com um projeto audacioso. Uma aeronave para 300 passageiros, com asas que poderiam fisicamente pivotar durante o voo, mudando de um amplo ângulo de 20 graus para decolagem e pouso, favorável à sustentação, para um ângulo fino de 73 graus para cortar o céu a Mach 2,7. Esse conceito de asa oscilante ou geometria variável não era apenas ficção científica, mas uma aposta calculada para superar o Concorde e o Tu-144 em alcance, velocidade e acessibilidade às pistas. Mas à medida que os projetos se transformavam em hardware, a realidade mostrou seu lado difícil. O cerne do problema era o peso. Aquela asa de titânio pivotante, feita para suportar o estresse do voo supersônico, ficava cada vez mais pesada. Em 1968, só o mecanismo da asa oscilante pesava mais de 2.000 quilos, 4.600 libras. Para ter uma ideia, era como carregar um Chevy Suburban, carregado dentro da raiz da asa. De repente, as garantias de desempenho e as projeções de alcance que convenceram as companhias aéreas começaram a ruir. A Boeing não desistiu facilmente. Enquanto os engenheiros lidavam com massa e equilíbrio, a equipe mudou literalmente e figurativamente para um projeto de asa delta fixa, dando origem ao 2707-300. O novo perfil era dramático, uma fuselagem de 93 metros de comprimento, uma asa triangular sem cauda com 55 metros de envergadura e um nariz característico abaixado para melhor visibilidade na aproximação. O número de passageiros caiu para 234, e mesmo assim, cada quilo contava. Falemos dos motores. Sob a cauda, 4 turbojatos General Electric GE4 de Geo 5P aguardavam, cada um produzindo mais de 63.000 libras de empuxo, 282 kN. Eram descendentes dos IG-93 do XB-70 Valkyrie, projetados para levar o 2707 a mais de 2.900 km/h, 1.800 mph, e até 22.250 metros, 73.000 pés. Mas com esse poder vinha um consumo de combustível impressionante, quase 18.000 quilos, 40.000 libras por hora em cruzeiro. Pense nisso, cruzar o Atlântico consumiria mais combustível do que algumas pequenas cidades gastam em uma semana. Os desafios estruturais continuaram a crescer. Aço inoxidável e titânio compunham a maior parte da estrutura para suportar temperaturas da pele próximas a 239, 450 graus, a Mach 2,7. Testes em túnel de vento revelaram novos problemas, como flexão da fuselagem, deslocamento do centro de gravidade e peculiaridades aerodinâmicas que ameaçavam a estabilidade. Cada inovação trazia um novo dilema. Seria possível construir uma asa leve o suficiente para pivotar em alta velocidade? A estrutura poderia sobreviver ao calor e à pressão? Os motores entregariam um alcance, não apenas potência bruta? À medida que os obstáculos técnicos aumentavam, crescia também a sensação de que a promessa do 2707 de mais rápido, mais alto, poderia estar escapando. O próximo ato revelaria o quanto esses sonhos de engenharia custariam, não só em dólares, mas em credibilidade e tempo. Você continuaria apostando na inovação ou começaria a fazer concessões difíceis? Onde traça a linha entre sonhar grande e voar perto demais do Sol? No final da década de 1970, o vento havia mudado, e não a favor da Boeing. O preço do 2707 disparou de um previsto 1,5 bilhão para mais de 4 bilhões de dólares, ou o equivalente a quase 30 bilhões de dólares hoje. Cada vez que os engenheiros resolviam um problema,
Outro surgia exigindo mais recursos e tempo. O governo cobria cerca de 75% desses custos, mas até os cofres federais têm limites. Enquanto isso, as companhias aéreas ficavam cautelosas. A promessa de um alcance de 4.000 milhas, 6.400 quilômetros, e 234 passageiros encolhia a cada redesenho. A eficiência de combustível despencava conforme o peso aumentava. Voar com o 2607 a Mach 2,7 faria sentido econômico, especialmente com o Jumbo 47 começando a dominar o mercado com seus custos menores e performance confiável. Mas o desafio mais explosivo veio de fora do hangar, do público e do movimento ambiental crescente. Os estrondos sônicos não eram apenas uma curiosidade técnica. Em Oklahoma City, em 1964, a FAA realizou um teste de 6 meses, voando jatos supersônicos diariamente sobre a cidade. Resultado? Mais de 15.000 reclamações, janelas quebradas e uma onda de revolta. De repente, a ideia de frotas de SSTs abalando tímpanos por toda a América tornou-se impensável. E não era apenas o barulho. Cientistas alertavam que os SSTs, voando em alta altitude, poderiam corroer a camada de ozônio, aumentando potencialmente os casos de câncer de pele. Estudos iniciais sugeriam que uma frota de 500 SSTs poderia reduzir o ozônio estratosférico em até 16%. Protestos tomaram as ruas, às vezes com lendas da aviação como Charles Lindbergh ao lado, argumentando que o 2607 era símbolo do excesso corporativo às custas do meio ambiente. Audiências no Congresso se tornaram campos de batalha. Ambientalistas, economistas e executivos da indústria entraram em conflito sobre o verdadeiro custo do projeto. Enquanto isso, os políticos começaram a ficar inseguros. Com o Vietnã drenando o orçamento e a turbulência econômica no horizonte, o 2707 passou a parecer menos um triunfo nacional e mais um luxo arriscado. A cobertura da mídia mudou do otimismo frenético para o ceticismo agudo. A América realmente estava pronta para tolerar estrondos sônicos ecoando sobre seu interior ou para financiar um avião que apenas alguns poucos poderiam voar. Cada manchete, cada protesto, corroía o entusiasmo público que impulsionara o projeto. À medida que a pressão aumentava, o ímpeto antes imparável do 2607 começou a travar. Se você estivesse no Congresso, teria pressionado para continuar ou começado a fazer perguntas difíceis sobre prioridades e concessões? Algum grau de brilhantismo técnico poderia superar a crescente onda de dúvidas ambientais e econômicas? No início de 1971, estava claro o que aconteceria. O Boeing 2707, que já foi a joia da coroa da ambição tecnológica americana, enfrentava um Congresso cansado dos custos em espiral e afetado por uma onda energizada de oposição pública. Em março, o Senado votou 51 a 46 para interromper o financiamento do programa SST. Poucas semanas depois, a Câmara seguiu o mesmo caminho, encerrando quase uma década de trabalho com um corte em uma linha orçamentária. O presidente Nixon chamou a decisão de angustiante e decepcionante, mas a maré política havia mudado. Pressões econômicas, protestos ambientais e dúvidas crescentes significavam que não haveria resgate para o 2707. Dentro das vastas instalações da Boeing em Seattle, o clima mudou de expectativa para descrença. 2 protótipos, um quase completo e o outro ainda uma estrutura, permaneciam silenciosos no chão da fábrica. Trabalhadores que dedicaram anos ao projeto ficaram repentinamente sem trabalho. 5.000 demissões atingiram a região quase da noite para o dia. Para muitos, parecia que o sonho do voo supersônico americano havia desaparecido com um único traço de caneta. Os protótipos inacabados foram deixados para acumular poeira. Um modelo em escala real de madeira e metal acabou indo para o Museu do Voo em Seattle, onde permanece hoje como uma lembrança fantasmagórica do que poderia ter sido. Os outros componentes foram silenciosamente descartados, e a promessa do 2707 nunca saiu do chão. As ondas de choque se espalharam muito além da Boeing. Fornecedores, subcontratados e comunidades inteiras sentiram o impacto com o desaparecimento da tão esperada indústria SST. As demissões e o súbito vácuo de confiança marcaram um ponto de virada não só para a Boeing, mas para a indústria aeroespacial americana. Uma perda de impulso que ecoaria por anos. Para muitos, o cancelamento foi mais do que uma decisão de negócios. Foi um golpe emocional à visão da inovação americana. Especialistas e historiadores frequentemente citam as palavras de executivos e engenheiros que chamaram o dia do cancelamento de o dia mais negro da história da Boeing. Outros viam isso
como um ajuste de contas inevitável, um sinal de que tecnologia e ambição devem, em última instância, responder à realidade econômica, ambiental e política. Ainda assim, o legado do 2717 é complicado. O fim abrupto não apagou as pesquisas e avanços alcançados. Pelo contrário, redirecionou-os, alimentando novos programas da NASA, informando estudos posteriores de transporte supersônico e de alta velocidade. No entanto, o encerramento abrupto deixou uma pergunta persistente. O 2707 estava simplesmente à frente de seu tempo, ou seu destino sinalizou uma mudança permanente na forma como a América perseguiria o futuro do voo? O que perdura do Boeing 2707 não é apenas uma maquete de museu ou uma linha nos livros de história. É um legado que molda silenciosamente todos os projetos aeroespaciais ambiciosos que se seguiram. Embora o 2707 nunca tenha voado, os avanços técnicos feitos por seus engenheiros repercutiram em outros programas. As pesquisas de cruzeiro supersônico da NASA e, décadas depois, os estudos do transporte civil de alta velocidade basearam-se fortemente nos avanços em materiais, aerodinâmica e mitigação de ruído inicialmente desenvolvidos para o 2707. Estruturas de titânio, dinâmica dos fluidos computacional e até mesmo os primeiros conceitos sobre design supersônico de baixo estrondo derivam em parte dessa linhagem desse gigante americano que quase foi, mas as lições vão além de plantas e patentes. O 2707 ensinou ao mundo da aviação verdades difíceis sobre escala, sustentabilidade e o custo da ambição desenfreada. Se há algo, sua história ajudou a impulsionar o primeiro confronto sério da indústria com o impacto ambiental, mostrando que o céu não é um playground ilimitado, mas um domínio compartilhado onde ruído, emissões e economia não podem ser ignorados. Toda vez que um projeto supersônico moderno exibe suas credenciais ambientais ou promessas de baixo estrondo, está ecoando a história de advertência do 2707. Hoje, enquanto empresas como a Boom Supersonic sonham em transportar passageiros através de oceanos a Mach 2 com estruturas compostas e motores otimizados por IA, ou enquanto o X-59 que SST da NASA pretende provar que o voo supersônico silencioso é possível, o fantasma do 2707 paira. O sonho permanece encolher o mundo e ultrapassar fronteiras tecnológicas, mas também permanece o desafio de fazer isso de maneira responsável, acessível e para muitos, não apenas para poucos. Então, o que devemos tirar do 2707? É um monumento ao que é possível quando visionários ousam grandemente? Ou um aviso sobre os limites da inovação mais audaciosa? O mundo seria melhor se o 2707 tivesse voado, ou suas dificuldades nos pouparam de um futuro de estrondos sônicos e preços de passagens nas alturas?